Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos e este é o Boletim da Noite. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube, né? Tinha esquecido do YouTube. Boa noite, Ítalo e deputada Beatriz Kisses. Bia Kisses, né? Tem que falar Bia Kisses, né? Eu sempre esqueço. É um nome político. É um nome político. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar de volta aqui ao Terça Livre. Pois é, melhorou. Melhorei. Eu falo o seguinte, se eu não tivesse melhorado, eu tinha morrido. É mesmo. Ítalo, boa noite, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite, Bia. Uma boa filha casa torna, né? E boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bem. Eu não tô afim de me cansar de falar do Luciano Ayan. Você tá, Bia? Eu não vou me cansar tão cedo. Podemos falar. Falar nisso, já mandou o link lá pra mim? Já? Então eu que tô devendo aqui, o Evandro Pontes, que quer... Ele precisa dar uma palavrinha com a gente aqui. Deixa eu só mandar aqui, Bia, o link pro Evandro, já que ele mandou. Acontece o seguinte, hoje surgiu uma onda enorme de pessoas que estão falando que nunca sequer ouviram falar do Luciano Ayan. Joyce, quem mais? Isso é bom, hein? Não, tem uma galera que fala assim... O Frota. Fingiu que não era com ele. Tem uma galera que falou assim, não, eu não sei nem quem é. Até o MBL, né? Também. Até o MBL. Falou assim, não, ele não pertence ao grupo, não. Impressionante. Não, o Constantino, que é o Constantino, fez um tweet. Ninguém é amigo do tal Ayan. Ninguém era influenciado por ele. O guru ou mestre era só ironia. Nunca viram mais gordo. O que uma prisão regada a coca não faz, né? Pois eu conheci o Luciano Ayan. Conheci, fiz até parte de um grupo de WhatsApp chamado Internet Livre. Olha só o deboche, a ironia da coisa, né? Ele criou um grupo, deve ter uns 3 anos isso. Eu tinha ouvido falar do Luciano Ayan, não sabia que ele era, todo mundo dizia, não, Luciano Ayan não existe, isso, aquilo, até que descobriram quem era o tal do Carlos Afonso. Ninguém sabia, né? E aí... eu estive com ele em um evento do Ministério Público, em Goiânia, que era sobre fake news. E ele apareceu como sendo uma pessoa que conhecia bem do esquema e que tinha sido vítima de uma perseguição da Rede Globo, que dissera que ele havia feito fake news e que ele conhecia como lidar com tudo isso. E daí ele fundou esse grupo Internet Livre, onde a gente debatia o que fazer para não deixar ter censura na rede. E no final das contas, de repente, o cara faz um dossiê. Eu acabei me afastando do grupo, né? Fiquei um tempo nesse grupo, saí. Tempos depois ele aparece com um dossiê que ele entregou ao Felipe Moura Brasil, né? E ele criou essa história de gabinete do ódio, ele criou essa história de organização que seria composta por youtubers, jornalistas, políticos, exato, ativistas, influenciadores em geral, todos apoiadores do presidente Bolsonaro, e criou esse enredo, essa farsa, que eu vou falar aqui como parlamentar que acabou ensejando a criação dessa CPMI das fake news. Essa farsa que alimenta essa CPMI das fake news, que é a CPMI da censura, essa que alimentou as denúncias feitas pela Joyce, que de denúncia não tem nada, é narrativa, né? Não tem denúncia porque não tem conteúdo. Narrativa da Joyce, narrativa do Frota e de outros deputados também, né? E que acabou levando a esse inquérito. Então, olha só, o que partiu da cabeça de um sujeito que fuma maconha para ficar fazendo devaneios, deve ficar lá, fuma
um baseado e aí fica pensando qual é a merda que eu posso criar agora. E aí ele criou Tinha esse cocaína enredo. também, né? Pegou um prato, inclusive. Criou né? esse enredo das fake news, do gabinete do ódio, e daí desse devaneio desse sujeito, criou-se toda essa história, e hoje nós aqui estamos envolvidos em inquéritos do STF, essa história de fake news, e a população em geral, a tiazinha do Zap, o tiozinho, a população em geral, nesse momento ameaçada por uma lei, um projeto de lei que também é fruto disso, desse devaneio alucinado. Literalmente. Literalmente. Então, desse devaneio, que quer se criar agora uma lei no Brasil, o primeiro país que se diz democrático no mundo, que vai ter uma lei que permite rastrear os usuários de WhatsApp, rastrear os usuários das redes, para nos calar, nos fazer censura, né? E ter aí um grupinho aí, né, que eles querem criar de pessoas que vão eleger o que é verdade e o que é mentira. Então, tudo isso, gente, presta atenção, tudo isso partiu da cabeça desse sujeito. E chegou onde chegou. Então, esse é o Luciano aí, ó. Prazer aí, quem não conhece, esse aí é o Luciano. Desprazer, né? É isso aí. Então, Bia, e o problema é que todas as notícias falam só de sonegação de impostos. Ninguém tá falando desse aspecto tão crucial, que é o fato de que o Luciano Ayan é quem criou toda essa teoria de gabinete do ódio, de que os grupos ligados a Bolsonaro tinham como alvo pessoas e outros grupos, e essa ordem era dada, isso era obedecido, essa ordem era... Primeiro começou com Carlos, depois depois foi o próprio... O nome do menino, Arnold Tomás, como é que é? O Arnaldo Tomás. E agora, hein? Enfim, toda hora criam um nome diferente de líder do gabinete do ódio, etc. Ele que criou toda essa narrativa, trazendo todo esse caos jurídico no Brasil, que tem assustado pessoas que estão absolutamente alheias à política, totalmente alheias à política, juristas que estão ali dando aula de direito penal, direito processual, direito constitucional, e de repente quando olham, que loucura é essa que o STF está fazendo? E nenhuma mídia, nenhuma imprensa hoje tratando do fato de que ele é o criador desse caos. E ele fez, inclusive, uma live com aquela Madeleine lá, junto com o presidente da CPMI das fake news. O cara que fornecia todo o esquema, toda a narrativa. Ele fez os gráficozinhos, entregou para a Joyce, para o Frota, que foi lá colocar os parlamentares, os jornalistas, que eles chamam de blogueiros, né? Os influenciadores, os youtubers. Ele montou esse esquema da cabeça dele, gente. Tá lá. Né? E isso aí, eu acho até que a gente precisa, né, informar imediatamente ao ministro Alexandre de Moraes que esse é o sujeito que criou a narrativa que o ministro está usando para perseguir as pessoas. E aí, Alan, para o pessoal saber que hoje eu dei entrada já, tá, em dois requerimentos, um encaminhado ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, para que ele encerre imediatamente essa CPMI vergonhosa, que nunca deveria ter existido, ou então, se ele não concordar em encerrar, que pelo menos inclua como investigado lá a Joyce Hasselmann, o Frota, o Luciano Ayan. Então eles têm que fazer parte lá como investigados, eles não são testemunhas que vão lá dar os depoimentos, ou então vão fazer denúncias, não! Eles que têm que ser investigados, porque gabinete do ódio que partiu da cabeça do Luciano Ayan, eu só conheço um que é real, que é o da Joyce. Porque isso aí veio à tona, foi publicado, tem áudio dela, mandando o assessor criar perfil extra, perfil falso, para atacar os adversários políticos. Então, se existe gabinete do ódio, é o gabinete da dona Joyce Hasselmann. E ela não consta em nenhum desses processos aí. Agora, eu já denunciei a Joyce à Procuradoria da República, já denunciei os áudios dela para o Conselho de Ética, para a CPMI, mas hoje eu reforcei tudo diante dos fatos que vieram à tona hoje, inclusive que esse Luciano Ayan, esse sujeito que está enganando todo mundo, ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro, ou seja, tem crime, porque fake news
Não é crime, não existe crime de fake news, minha gente. Não existe crime de fake news. Então fica todo mundo falando, tá fazendo fake news como se fôssemos criminosos. Só que não existe. Existe, assim, um conceito de fake news que está se formando no imaginário popular, que os caras estão querendo forçar uma conceituação jurídica que não existe. Fake news é você produzir uma notícia falsa. Seria isso, não é? E para você induzir em desinformação a população, os seus leitores, em geral. Mas não tem crime, não está tipificado, tá? E esse sujeito cometeu crime pelo visto, né? Pelo menos está sendo investigado. Não vamos antecipar o resultado, mas sim. está sendo investigado por um crime que existe aí, de lavagem de dinheiro. Então, essa é a flor de criatura que está fazendo a cabeça, né, de autoridades da República. E detalhe, né? A acusação é de 400 milhões. De sonegação de imposto. De sonegação. Então, conversando com algumas pessoas que entendem disso, e o Evandro já tá aí já, né? Tá entrando daqui a pouquinho já, né? Já tá daqui a pouquinho. Deixa eu só ele ajeitar ali a gente precisa estar cada um num quadrinho ali, ele vai ajeitar. E para você poder sonegar 400 milhões, o faturamento é mais de 3 bi. Aí seriam empresas da família do Renan, do MBL, né? Sim, não, mas eu não sei qual é o envolvimento você... do Luciano Ayan nessa questão da sonegação, mas eu sei que ali, no caso do Luciano Ayan, falam que ele ameaçava as pessoas que questionavam as finanças do MBL, e eu realmente, no grupo de WhatsApp, ele era uma pessoa bastante agressiva. Quando alguém falava alguma coisa que ele não gostava, ele era um sujeito já, uma índole mais agressiva. Então, ameaça... Parece que ele também criou empresas, ou se associou a empresas que seriam empresas, ele seria como que laranjas, empresas para você dificultar que o dinheiro pudesse ser rastreado, né? Então, não é apenas um maconheirinho, né, de fim de semana, nem nada, é uma pessoa que produz ideias, produz fatos, produz coisas muito perigosas para uma democracia. Muito bem, já tá... Falta pouquinho pro Evandro, hein? Falta só mais uma câmerazinha ali e a gente já tá pronto aqui para colocar o Evandro. O Evandro tem umas informações interessantes sobre mas dá pra colocar o Evandro sozinho ali e depois você vai ajeitando ali. Evandro, boa noite, Evandro Pontes. Tudo bom, meu cara? Peraí, rapidinho. Joga lá o Evandro. Joga lá na câmera. Aí. Muito bem. Boa noite. Tá sem som? Não tá sem som não. Peraí, rapidinho. Solta o som da mesa aí, por favor. Aí. Fala de novo, Evandro, que a gente não tá te ouvindo aqui. Desculpa. Não? Tá sem som? Estamos com um pequeno probleminha técnico aqui. A gente já vai... Rapidinho. Deixa ele no Evandro. Deixa eu ver aqui. Evandro, não sei porque a gente não tá conseguindo te ouvir aqui. Será que ele não tá com o som fechado? Fala aí 1, 2, 3 pra ver se a gente consegue te ouvir aqui. Não. Vê se você mutou aí. Na tela. O seu áudio. Não, Olha, nada. tem uma coisa sem som ali, tá vendo? Ali à esquerda. Não, mas não é não. Melhorou. E agora? Agora sim. Doutora Vera! Tu conhece essa pedra, doutora Vera? A Bia não sabe, Evandro. Doutora Vera, teve um juiz que tava no TST, botou assim, doutora Vera, microfone, doutora Vera. Aí ele bota a mão na boca e fala, puta que pariu. Não viu isso não? Não vi. Vou te mostrar aí, mas vai lá, Evandro. Boa noite, Bia. Boa noite, Alan, Ítalo, Lorenzon. Grande abraço para vocês. Estou aí à disposição. O que a gente consegue bater um papo sobre isso? Eu já participei de uma de manhã com o Kim Paim, à tarde falei na Shockwave. Teve uma incompatibilidade de horários, né? Era para eu participar do boletim da manhã, mas estamos aí no boletim da noite. O que a gente consegue para ver o que eu consigo ajudar no desenrolar das coisas aqui. Maravilha. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, né? Muito se fala de lavagem de dinheiro, etc., mas ninguém estava comentando o aspecto do Luciano Ayan como a mente por trás, né? Como disse o Danilo Gentili, o guru, né? Depois falou que era ironia. Ele depois falou que era ironia.
Ironia do destino, né? Na parte de comédia, a gente já viu que o Danilo Gentili não é tão craque assim, né? Então, enfim, em questão de ironia, eu prefiro você, Alan. Eu dou mais risada com você do que com ele. Então, se ele tentou fazer uma ironia, não foi bem. Né? Muito bem. Eu acho que a gente deveria falar primeiro sobre a questão de lavagem de dinheiro para que o pessoal entenda, né? A Operação Lava Jato, ela promove uma modificação técnica no conceito de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, você sempre tem que ter um chamado crime antecedente para que você possa comprovar a origem ilícita do uso do recurso. Com a Operação Lava Jato, houve uma modificação e o Sérgio Moro sempre trabalhou como professor de Direito de Processo Penal dentro de uma teoria que reconhece a lavagem de dinheiro como chamado crime autônomo. Então eu não preciso ter um crime anterior cometido devidamente, e aí o réu devidamente denunciado, condenado e o processo transitado em julgado para eu dizer, olha, eu tenho aqui antes um crime de, de furto e a origem desse furto foi utilizada depois em um processo de lavagem de dinheiro. Então o Sérgio Moro ele modifica isso e ele torna a lavagem de dinheiro um crime autônomo, de modo que você precisa meramente ter indícios de cometimento de crimes referenciados em uma outra legislação penal, para que você possa de maneira autônoma, não independente, mas de maneira autônoma, processar a lavagem de dinheiro. O que é que está acontecendo com o Luciano Ayan? Tá? Ele foi ali pego em algumas situações constrangedoras, né, de abertura das chamadas empresas fantasma ou empresas de fachada, em que ele utiliza essa estrutura toda para outras coisas que a gente ainda não sabe o que precisa ainda do processo de investigação para tentar entender, mas que isso envolve sonegação fiscal e envolve, eventualmente, evidências a respeito do cometimento de outros crimes, né? Ao que parece, tudo isso foi construído para que ele pudesse ter uma máquina à sua disposição de assassinato de reputação de seus adversários políticos e de adversários políticos de, aspas, seus clientes, né? Além disso, a criação... Opa, Evandro caiu ali. Daqui a pouquinho ele volta. Pô, uma pena. Daqui a pouquinho ele volta ali. Enquanto isso, eu quero ler aqui o Evandro vai comentar sobre isso também, né? Que estranho, tá do outro lado Ah, voltou? de quem cai. Voltou. Tinha caído ali. Eu ia ler. Tinha caído? Não, agora tá de volta aí. Eu não sei onde que cortou. Mas, enfim, quando você cria uma empresa de fachada, você tem uma simulação civil, né? E essa simulação, ela pode, de certa forma, disparar outros crimes que são crimes de ardil, né? Como, por exemplo, estelionato, a própria corrupção passiva, os chamados crimes de inteligência, né? Que são crimes em que você vai lá e tenta maquiar uma situação para tentar enganar o seu interlocutor. Falsidade ideológica, né? Uhum. Todos esses crimes, eles necessitam desse tipo de ardil, né? Criação de empresa de fachada, criação de perfis falsos, né? Aliás, o Luciano Ayan é um character, né? Porque a gente não sabe, eu não sei o nome dele. Qual é o nome dele? É Carlos Afonso? Carlos Afonso. O cara tem um monte de nome, né? Eu não sei o que está no RG dele. Carlos Alberto. Então, o cara, ele cria personagens, nomes falsos, ele conversa com ele mesmo no Twitter, na internet, ele faz um perfil falar com o outro. Então, assim, ele tem uma personalidade já bastante característica, a Bia colocou aqui, na postura dele em grupos de WhatsApp. Então, isso denota bastante o perfil, né, de um estelionatário, né? Então, assim, eu acho que com base nesse mapeamento e partindo do pressuposto de que ele é a pessoa que alimenta, né, ele alimentou durante muito tempo a CPMI das fake news
e depois essa CPMI das fake news, por intermédio de prova emprestada, tombou todas essas evidências para dentro do inquérito do fim do mundo, a gente pode aqui começar a bater um papo reconhecendo que o Alexandre de Moraes foi vítima de um estelionato. Então, assim, Boa. eles estavam procurando se vitimizar a respeito de alguma coisa. Então, assim, vocês do STF e ministro Alexandre de Moraes, com quem eu tenho aqui uma conexão em virtude da sua alopecia androgenética, né? Somos aqui irmãos de alopecia androgenética, e para por aí essa fraternidade. Fraternidade para na careca. O que eu posso reconhecer aqui, ministro Alexandre de Moraes, com certeza está vendo, ele é um telespectador aqui do Terça Livre, certeza absoluta. Se o senhor estava procurando a vitimização de alguma situação, o senhor encontrou, o senhor foi vítima de um estelionato. Então, um pouquinho diferente do que a Bia falou, eu recomendaria que Vossa Excelência, sendo vítima de um estelionato, o senhor foi enganado, o senhor foi feito de trouxa, o senhor foi feito de otário. Então, o senhor deveria canalizar essa situação para que o senhor limpasse o nome do STF e começasse agora a investigar quem são os verdadeiros mentirosos, quem são os verdadeiros construtores de gabinete de ódio. A Bia Kicis já deu o nome de alguns deputados que se utilizam dos serviços prestados por Luciano Ayan, né? Então, deputado Alexandre Frota, deputada Joyce Hasselmann. Por que não utilizar esse inquérito do fim do mundo para investigar esses deputados? Acho que a gente tem um bom começo por aí, né? Investigar quem realmente está mentindo, né? O que você acha, Bia? Não, eu acho que é bacana, só que tem um detalhe, a gente não pode perder jamais de vista que não existe crime de fake news e mentir não é crime, tá? Sim. Porque senão, daqui a pouco nós estamos legitimando uma ação que é absurda e que vai levar à censura de alguma forma. Mas que tem que... Por isso que o meu pedido principal é sempre de encerrar essa porcaria. Sim. Que nunca deveria ter começado. Porque eu gosto das coisas dentro, né, realmente do que determina o ordenamento jurídico. Agora, se é para ficar de palhaçada, levar adiante essa CPMI, que a gente sabe que é a CPMI e o inquérito do fim do mundo, então que coloque lá dentro as pessoas que realmente estão mentindo e enganando as pessoas. Estão fazendo coisa muito grave, que é enganando as pessoas. Eu tenho um vídeo que eu fiz com o Ítalo em 2017. Tem uma reparação, Alan. Diga. Colocar aqui que é importante. Além de canalizar os esforços do inquérito do fim do mundo para as pessoas que de fato estão mentindo, é dever não só jurídico, mas é um dever constitucional, um dever ético e um dever moral, que o Alexandre de Moraes chame todas as pessoas que foram injustamente investigadas e faça uma sessão de desagravo no Supremo Tribunal Federal contra as pessoas que foram injustamente perseguidas nesse inquérito, com base em informações alimentadas por esse detento. Ele é um detento, está preso, é um detento. Não estou falando nada demais, enfim. Pode levar tomate? Ele deveria fazer uma sessão de desagravo para que o Supremo Tribunal Federal e as autoridades tivessem a oportunidade de pedir publicamente desculpas para as pessoas que foram investigadas, inclusive para pessoas que sofreram perseguições e que nada tinham a ver com a situação. O exemplo disso é a mãe do Otávio Facuri, né? Uma senhora viúva de 73 anos, teve a sua casa invadida por um inquérito ilegal e agora sabemos, baseado em informações falsas, informações oriundas de uma pessoa que está com problemas com a polícia. Deveria ser feita uma sessão de desagravo no Supremo Tribunal Federal em relação a esses investigados. E a reformulação desse processo para que fosse agora investigado quem realmente está cometendo a tal das fake news. Só que a diferença dessa situação para a situação que a Bia Kicis está colocando é que essas pessoas cometeram falsidade ideológica, ao que tudo parece, e estelionato.
Aí E sim, injúria a gente tá também, né? diante de um crime. Aliás, injúria, Injúria, difamação e até difamação. calúnia. Porque embora a calúnia seja você acusar alguém de ter cometido um crime, fake news não seja crime, o Supremo tem tratado como crime, o Ministério Público tem tratado como crime, estão nos investigando por isso. Então eu acho que dá para entender aí que eles cometeram sim calúnia, difamação, injúria, todo tipo de crime contra a honra. Sim, a minha honra está sendo ofendida todos os dias. Quando alguém fala, que sai no Jornal Nacional, sai numa revista dizendo que eu sou uma criminosa, que eu faço fake news, entendeu? Todo dia minha honra é ofendida. E eu vou exigir a reparação disso. Eu espero que a gente tenha justiça nesse país, Evandro, porque eu não tenho tanta confiança nisso, não. Mas eu espero que tenha justiça para que, ao final, a verdade prevaleça. No caso dos crimes contra a honra, como se trata de ação penal privada, a gente pode entrar numa zona cinzenta. Para que eu possa me afastar da zona cinzenta, todo crime contra a honra ele é baseado num falso, numa mentira. E esse falso, no caso dessas pessoas, são falsos que foram transferidos para um documento público, né? Para dentro de um processo, para dentro de um inquérito. Então aí eu acho que a gente já começa a entrar na falsidade ideológica, no estelionato, em crimes mais graves até do que a difamação, a injúria e a calúnia. E não se esqueça